você precisa aprender a selecionar questões importantes de serem revisadas. Fala pessoal, tudo bom? Túlio Lages aqui com mais uma dica para você estudar melhor em 2020. É o seguinte, você precisa aprender a selecionar questões importantes de serem revisadas, né? Isso vai te ajudar demais a estudar melhor em 2020. O que são essas questões importantes? Vamos lá, deixa eu contextualizar. Muita gente acha que revisar é apenas realizar questões. Você estuda a teoria e depois fica só fazendo um monte de questão. E não é bem assim. A gente não pode confiar apenas nas questões, embora a gente deva sim resolver uma grande bateria de questões, mas a gente não deve ficar só nelas, né? A gente precisa, nas revisões, voltar na teoria, a partir dos grifos, a partir dos das suas marcações, das suas anotações, né? Eventuais mapas mentais que você sentiu a necessidade de produzir, resumos que você sentiu a necessidade de produzir. Lembre-se que eu sempre falo que resumos extensos, mapas mentais extensos são exceção. Você produz ali só para conteúdos que você tem muita dificuldade, então já numa fase avançada de estudos. Mas voltando, então a revisão engloba tudo isso: grifos, anotações, marcações, mapas mentais e resumos, o resumo do professor, o passo estratégico, né, que são ferramentas de revisão. Mas você precisa também, e claro, a cada revisão é interessante que você faça uma bateria nova de questões novas. Mas e aquelas questões que você resolveu enquanto estava avançando no conteúdo? Né? Aquelas primeiras questões. Você não volta nelas? Muita gente resolve tudo de novo. E isso não é produtivo. Mas também você não pode ficar sem voltar em algumas dessas questões. Você precisa voltar naquelas questões importantes para você. O que é uma questão importante para você? É uma questão que você se depara com a questão e você pensa, cara, essa questão aqui, se cair na minha prova, mesmo eu sabendo bem o conteúdo, eu tenho chances de errá-la. Porque ela tem um formato diferente, o enunciado era um pouco mais complexo, ou então realmente ela era mais aprofundada, né? Então essa questão, você vai fazer uma bolinha lá no número dela, ou vai colocar na sua planilha, para que você volte nela, resolva novamente. Toda vez que você voltar naquele assunto. Toda vez que for revisar naquele assunto, você vai voltar na parte teórica e também nessa questão que você selecionou. Na verdade, serão várias questões. Muitas dessas questões, são questões que quando a gente vai resolver pela primeira vez, a gente erra. Mas às vezes a gente pode acabar acertando também, mas mesmo assim você deve marcar. Você deve selecionar, é o que eu chamo de questões marcadas ou questões selecionadas, que são questões selecionadas para serem revisadas novamente. Questões marcadas para serem revisadas novamente, né? Então, você precisa selecionar e voltar nessas questões. Agora, por exemplo, você vai realizar uma questão e às vezes você errou. Não porque foi uma bobeira, foi falta de atenção. Em condições normais ou em prova, dificilmente você erraria, você estando ali com sua concentração em alta. Ou então, questões que você não errou assim, errou porque você esqueceu um detalhe assim da teoria que depois você passou a nunca mais esquecer, ficou uma coisa trivial. Aí você não precisa marcar, mesmo que você tenha errado, porque a ideia não é você ter esquecido, a ideia é o seguinte: eu sabendo bem o conteúdo e lembrando bem do conteúdo, eu tenho chances de errar essa questão, uma questão como essa, em prova. Se você achar que sim, essa é uma questão que você seleciona. Então, aquelas questões que você errou, mas você errou por bobeira, né? Não foi por falta de compreensão, às vezes foi uma falta de memorização, você não precisa se preocupar tanto, né? Porque você vai lembrar da teoria na sua prova, porque você vai revisá-la várias vezes. Então, a maior parte dessas questões aqui que você errou por falta de memorização, você vai lembrar. Claro que
E aí você não precisa ficar tão preocupado. Mas aquelas questões que você... Só aquelas questões que são muito detalhistas, né? Que envolvem pontos muito complicados de serem memorizados. Aí vale a pena você selecionar para revisar sempre. Que é uma forma de você passar por esses pontos muito específicos e que precisam de mal memorização mais vezes. Que aí você vai passar por esses pontos não só quando revisar a teoria, mas nessas questões que você seleciona. Além disso, é bom assim, você evitar ficar selecionando questões que abordem a mesma parte do conteúdo, que sejam muito parecidas, né? Basta uma delas, ou duas, mas não precisa. Às vezes a gente tem muita questão parecida, né? As bancas repetem muito alguns pontos do conteúdo. E aí você não precisa, mesmo que você esteja com dificuldade nesse ponto do conteúdo, você não precisa selecionar todas essas questões que abordam o mesmo ponto para você abordar nas suas revisões de novo. Senão vai ficar muito, vai ficar uma coisa muito repetida. Basta uma ou duas dessas questões que toda vez que você for revisar, você vai passar por essas questões e já tá bom, já são suficientes duas questões. Né? Você vai voltar nessas questões selecionadas em toda a sua vida de concurseiro depois que você acabou o assunto. Toda vez que você for revisar o assunto, você vai passar não só pela teoria, mas por essas questões selecionadas. E a cada nova bateria de questões que você faz, né, questões inéditas que você ainda não fez, você vai marcar, selecionar questões, algumas questões dessa nova bateria para serem revisadas nas próximas revisões. Então toda vez que você faz uma bateria de questões, você vai marcar ali questões importantes, questões que deverão ser abordadas em próximas revisões. E por outro lado, aquelas questões que você marcou, mas aí começaram a ficar triviais demais, o conteúdo ficou muito tranquilo, você já não tem mais chance de errar em prova, pode desmarcar para você deixar de abordar, parar de abordar essas questões nas próximas revisões, né? Para você ganhar tempo nas suas revisões. Né? Então é um processo de amadurecimento do conteúdo, né? Você toda hora está aumentando essa lista de questões selecionadas e diminuindo, aumentando e diminuindo, né? E que é como a gente faz com os grifos, né? Depois de um tempo, algumas palavras, algumas frases, alguns conceitos que nós grifamos passam a ser triviais demais e a gente pode retirar os grifos ali a lápis, né? Você retira para não mais abordar esses grifos, esse conteúdo grifado nas revisões. E aí você vai ficando com realizando revisões cada vez mais eficientes. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Deixe seu curtir, deixe seu like, me siga, compartilhe esse vídeo, é importante para mim. Deixe nos comentários sugestões de vídeos e me diz uma coisa, vocês já faziam isso? E se não faziam, comecem a fazer e depois coloque aqui nos comentários, me avise se funcionou ou se você teve alguma dificuldade em aplicar essa técnica, porque aí a gente pode eu posso tentar gravar outros vídeos, ou seja, disponibilizar algum outro conteúdo que pode facilitar a sua vida, tá bom? Tem um e-book muito bacana de revisões eficientes que a gente elaborou no Passo Estratégico, tá aqui embaixo. Então, faça o download desse e-book, ele é praticamente um manual de estudo para concurso público. Não só para fazer revisões, mas para estudar para concursos públicos. Em termos de técnicas de estudo, eu não conheço material que contém mais informações que esse, tá bom? Então coloque aí nos comentários o que você achou desse e-book também, se você já está utilizando as técnicas, se você tem sugestões de melhoria, para a gente poder sempre entregar cada vez mais conteúdo mais relevante. Beleza pura? Grande abraço, quero ver todo mundo dando melhor em 2020, beleza? Beijão, abraço a todos.